que é a Casinha Branca. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Lindo. Então você meio que sente que você fechou um ciclo, né? Da música que você aprendeu, uma das primeiras músicas que você aprendeu, você conseguiu levar ela na sua voz para milhares de pessoas. E é engraçado, assim, essa música ela entrou no último 45 do último tempo no disco. Tive a ideia, assim, e fez todo sentido, porque esse disco, para fazer o Todo Caminho é Só, acho que inclusive eu concorri ao Grammy Latino com ele em 2016 também, como melhor álbum de música popular brasileira, e foi muito feliz. E ele eu quis voltar mais para mim mesmo, sabe? E fez total sentido ter essa canção nele. E é engraçado que lá em Minas, quando eu sonhava ter uma música na novela, aquela coisa toda, meus amigos sempre falavam, você tem que ter música na novela das 8, que era o horário nobre da época, né? Eu falava, não, quero ter em Malhação primeiro. E foi assim que aconteceu. Começou em Malhação, depois foi das 6, das 7, e fiquei ali brigando nas 6, das 7, e depois finalmente eu consegui, com uma parceria minha com a Fernanda Takai, uma canção chamada Abrigo, que é na novela O Outro Lado do Paraíso. Ah, sei. Dos meus dias, vida fácil. Dos meus dias, vida frágil. Dos meus dias, vida fácil. Dos meus dias, vida frágil. Sem você. Cara, demais, demais, demais mesmo. Como é que foi ser indicada ao Grammy Latino? Que é somente o maior prêmio da música. Então, eu vinha num momento muito feliz, assim, do disco, o Todo Caminho é Só. Foi um álbum que eu fiz de uma forma muito especial. Porque, assim, o primeiro disco que eu fiz foi o Para Aquelas Perguntas Tortas, 2008, que eu gravei na minha casa. Eu já morava em São Paulo, tudo. Produziu dentro da sua casa mesmo? E na época eu não tinha dinheiro e falei que eu quero muito gravar um disco, mostrar minhas músicas para as pessoas. Estava desesperada, assim, já de vontade de compartilhar essas músicas. Eu tinha descoberto um site que chama MySpace, está meio desativado já, não sei se vocês chegaram a conhecer. Nossa. Mas era um site muito interessante, assim, que eu acho que foi a primeira ideia que eu tive o prazer de presenciar de streams, essa ideia toda que veio depois Spotify, Deezer e tal, tinha esse espaço para você colocar a sua música e conversar com as pessoas, que eu achava bem interessante. Parecia um Facebook misturado com o Spotify, né? Exatamente. E eu gostava muito essa possibilidade de você falar com qualquer pessoa do mundo e mandar o link da sua música. Eu achava aquilo fascinante. E eu queria ter a minha música gravada para colocar ali, né? Então, como não tinha dinheiro, e eu tive o grande prazer de uma cantora chamada Duda Monteiro gravar 2 faixas, 2 músicas minhas, e eu recebi um dinheiro com a tiragem do disco dela. Não foi muita coisa, mas para mim foi assim, super suficiente. Para mim foi muito, né? Porque eu consegui pesquisar. Você compôs pra ela? Eu já tinha essas músicas prontas. Aí apresentei pro produtor dela. Fui no site, né? Fui fuçar lá e consegui que eles recebessem as canções. E eles gostaram. O produtor, junto com ela, escolheram essas 2 músicas para gravar. E com essa tiragem eu recebi um dinheiro que comprei um equipamento. Fui pesquisar o que eu conseguia para ter um resultado legal pro disco e tal. Fui pesquisar um programa para gravação, um controlador MIDI, porque eu queria voz, violão e cello. Então, imagina, não tinha dinheiro para entrar no estúdio, muito menos para pagar um cellista, né? E eu tinha algumas ideias de melodia, assim, falei, eu acho que consigo fazer. Fui pesquisando no YouTube. Virtual dela. Algumas coisas e tal. Fui aprender tudo, não sabia nada. Até o violão eu fui dar uma melhorada, assim, com vídeo no YouTube, sabe? E dei esse up, assim, para que eu pudesse gravar. Gravei sozinha, foram
2 meses, mais ou menos, bem solitários, que eu levantava 8 da manhã e ia lá fazer minhas gravações. Que software que você usou? Desculpa Eu usei o perguntar. Pro Tools, né? O Era Pro Tools, não. aquele que travava bastante. Sei. Não vou dar muito detalhe. Eu sei exatamente Sabe? qual é, porque Sabe eu o que já tô usei. falando, né? Era difícil. Eu acho que por isso até aumentou meu tempo. Às vezes eu morria de raiva. Eu falava, putz, perdi tudo, cara. Sim, perdi e às tudo. vezes você botava pra gravar a voz e aí dava uma travada na sua voz, a faixa nossa, cara, aí quebrava acabou. tudo, né? É bem isso, você me entende. Sim. É sofrido. E aí você pegou um condensadorzinho também? Também. E esse controlador MIDI. Aí achei, fui pesquisando os plugins, os instrumentos virtuais, achei um monte de coisa legal e fui gravando Dá meu pra fazer disco. muita coisa bacana, né? Com, Dá, tipo, nossa. teclado MIDI. Mas eu não sabia muita coisa e tinha um tempo assim porque eu tinha estipulado, quer dizer, na minha cabeça para lançar meu disco, né? Então lancei no início de 2008 e fiz capa, fiz tudo. Sozinha, cara? Sozinha. Aí eu vendi pelo Orkut, vendi acho que numa faixa de 100 discos, mais ou menos. E aí uma amiga falou, leva lá na Nova Brasil pra tocar MPB, né? Quem sabe toca sua música. Aí eu mandei um e-mail lá pra perguntar se eu podia mandar o disco. Eles falaram, não, pode mandar pro endereço tal. Eu morava ali na Frecaneca, perto da Paulista. Falei, vou a pé mesmo, né? Eu gastar correia pertinho. E fui lá, deixei o disco. Na semana seguinte me ligaram que iam tocar uma faixa. E tocaram Varrendo a Lua, que estava nesse álbum, que depois eu vinha gravar algumas faixas dele no Varrendo a Lua, que foi o álbum de estreia que eu dei o nome pro disco. E a mesma rádio me apresentou a DEC, que é a minha gravadora. E A DEC é gravadora de peso, hein? e Tem lá eu um time bom, hein? lancei esse disco, o Varrendo a Lua, Diário de um Dia 2012, 2015, o Todo Caminho é Sorte, falei tudo para chegar no que você me perguntou do Grammy, que foi um álbum super especial que eu voltei um pouco nessa história Para Aquelas Perguntas Tortas, do meu disco independente, porque eu queria muito gravar numa casa, queria começar do jeito que eu faço em casa, que é pelo violão, com a música toda na cabeça, depois gravo a voz ali, vou colorindo a música. Então eu fiz a pré-produção toda na minha casa. Você ouvir assim As guias, assim? as guias, demos, você vai ver que tá bem parecido, assim. Depois ir pro estúdio reproduzir e tal. Então foi um disco muito que todos têm as minhas mãos, assim. Mas esse teve esse toque especial, sabe? De ter saído tudo da minha cabeça e colocar tudo no gravar do jeito que eu pensava, assim. Os melhores álbuns são esses que os artistas entram de cabeça na produção, né? Como se fosse um mergulho, né? Exatamente. Eu não sei direito, que eu nunca produzi um álbum. É bem isso mesmo. Mas... E daí... Ainda nunca. Aí você vai usar aquele Pro Tools, né? Vamos de Logic, né? Um negócio mais agora assim. eu tô usando o Logic. O Logic é... Qual o nome daquele outro? Que é meio... Esqueci o nome. Mas que também é bem dinâmico, assim, pra usar com um tecladinho MIDI. Sim. Tem vários plugins. Eu esqueci o nome. Tipo Maple, um negócio... Maple. Esqueci o nome. Depois o Vitão aí vê pra mim. Tá. Então, e foi bem especial. Fiquei muito feliz porque eu vinha dessa história de ter feito essa pré-produção do disco, de ter saído tudo do jeito que eu imaginava, até a capa, tudo assim. E aí tive a música Minha Felicidade na novela. E depois essa indicação do Grammy logo em seguida, já estava super radiante de ter uma música em abertura de novela e tal, fazendo bastante divulgação, show e tudo. E de repente recebi a indicação do Grammy. Foi a cereja do bolo mesmo. Nossa, cara. E aí, você foi pra premiação? Não como fui. É que é? Não fui. Mas como é que funciona quando você é indicado? Eles te ligam? Eu não mando aí manda uma carta. Louco. Manda uma carta falando. Mas foi pro escritório, eu recebi só o anúncio. Mas já é, assim, já um momento muito legal, né? Momento histórico.